Oi, pessoal. Eu sou Everton de Oliveira, o professor Água. Nós estamos aqui no programa Pompa, porque o mundo precisa de água. Estou com a minha amiga Sinara Brock. A gente se conhece de muitas ocasiões, de muitos trabalhos conjuntos. Vocês vão ter uma excelente surpresa para aqueles que não conhecem, e aqueles que conhecem vão ter o prazer de revê-la aqui conosco. A Sinara é engenheira civil graduada pela Universidade do Vale dos Rios dos Sinos, é doutora em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, colaboradora do Prof. Água e atual presidente da ABR Hidro, antiga ABRH, Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Bem-vinda, Sinara. É um prazer ter você conosco aqui. Que bom. Eu que agradeço. Eu cumprimento a ti, a toda a tua equipe e quem vai nos escutar. É um prazer, é um privilégio estar aqui conversando contigo. Eu que o diga. É um privilégio conversar com você. Vamos lá, rapidamente, conte sobre sua carreira. Como foi que você iniciou seu interesse pela água? Quais os caminhos que você percorreu, né? Como é que você viu isso daí? Tá bom? Tá bom, eu estou rindo porque o caminho é longo. Confesso que quando eu fui fazer assim, um backup de todo esse caminho, eu mesma me espantei, porque eu me formei em engenharia civil em 1982. Né? Então faz muito, muito tempo. E... Verdade. Não parece, fique tranquila. Verdadeiramente eu me formei novinha, mas é que já passaram todo esse tempo e começou por lá, né? E quando a gente se forma em 82 em engenharia civil, as questões assim que são relativas às questões ambientais, recursos hídricos, isso não entra na pauta da grade, enfim, tu sai engenheira raiz, né? Mas, enfim, eu sei que em 87 eu vim morar para Mato Grosso do Sul. Eu casei com um sulista, da qual sou casada com ele até hoje, ele é agropecuarista, enfim. E aí eu fui engenheira civil do setor privado até passar num concurso da Secretaria de Meio Ambiente aqui do estado de Mato Grosso do Sul, e foi isso em 93. Isso em função que eu já tinha bebê, o Marcelo já tinha nascido, e a carga horária era de 6 horas, e eu pensei, eu vou ter que mudar um pouco esta minha vida, né, um pouco, bastante, em função de toda a questão, e escolhi a vaga para engenheiro civil na área que eu menos tinha conhecimento, que era na área de meio ambiente, mas eu achei que seria desafiador, porque eu sou uma eterna aprendiz, eu adoro aprender coisa nova, fazer coisa nova, enfim. Estudei e passei, sabe? No concurso. Quando eu chego na então Secretaria de Meio Ambiente, na época tinha esse nome, né, do Mato Grosso do Sul, eu me achei, eu disse, como é que eu nunca tinha visto isso antes? Mas iniciei a minha carreira de gestora ambiental como alguém que toca um piano de ouvido, sabe? Necessitando, assim, tendo a necessidade de ter mais envolvimento com o conhecimento mesmo, a ciência. E aí eu comecei a fazer vários cursos e tive a oportunidade de fazer uma especialização em engenharia ambiental. Por quê? Porque não existia o curso de graduação em engenharia ambiental na época. É verdade. Até para entender melhor. Quando eu entro no contexto do pós-graduação de engenharia ambiental, de uma área assim que eu achei tão apaixonante, também me despertou a vontade de também ter uma carreira acadêmica, porque aí me veio uma outra vontade. Eu disse, gente, tem tanta coisa bacana, tem assim um mundo para a gente aprender e ensinar, que vão dar base para que a gente tenha qualidade de vida, sabe? Sem dúvida. E eu pensei assim, onde é que eu vou poder ter essa possibilidade? Na academia, sabe? Eu vi os meus mestres, enfim. Então, paralelo a essa minha carreira profissional de gestora ambiental, eu tinha a meta de ser uma velhinha sabidinha. Verdade. Eu não sei, não sei a respeito do velhinho, mas sabidinha você já está. Eu já estava ficando velhinha, mas estava precisando ficar mais sabidinha e preciso ainda, né? Então, e aí não parou mais.
Daí, em 96, eu apaixonada pela questão ambiental, eu já no setor privado eu já trabalhava com a questão de construção civil, mas muito no saneamento. Em 96, eu fui lotada no Ministério Público Estadual aqui. Também não existiam as equipes que hoje dão aporte aos promotores de justiça, de meio ambiente. Sim. Então, eu fui lotada no Ministério Público para fazer as perícias ambientais, para dar suporte, apoio aos promotores de justiça de meio ambiente. Isso foi em 96. Quando deu 97, com o sancionamento da 9433, da Política Nacional de Recursos Hídricos, esta política veio, essa lei parou na minha mão. Porque, na verdade, essa época eu me tornei não só uma engenheira civil, mas uma engenheira legal. Eu tive que aprender. Tem que aprender a amar, Já passei por isso. Então, a gente se torna um engenheiro legal, não é? Então, ok. Aí eu achei aquilo fascinante, aquela possibilidade de ter um sistema completamente diferente da gestão ambiental, que é de final de tubo, o sistema era descentralizado, participativo, com instrumentos que passavam por colegiado. Eu achei aquilo fantástico, sabe? Enfim, voltei para a Secretaria do Meio Ambiente, eu pensei, eu preciso agora entender melhor isso daqui. Claro. E tive a oportunidade de fazer um mestrado em desenvolvimento sustentável. E a minha dissertação de mestrado foi com base nas diretrizes para a Política Estadual de Recursos Hídricos, que não existia aqui no Estado ainda. E quando eu termino a minha dissertação em 2001, em 2002 foi sancionada a política e eu me envolvi um monte. Mas para também desenvolver de uma forma digna, né, a minha dissertação foi em busca também de conhecimento, claro. De dados, enfim, e aonde que eu fui parar? No Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que estava acontecendo em Belo Horizonte, em 1999. Eu disse, lá é a casinha do povo que entende de água. Eu vou lá. É verdade. Vou lá. E me apaixonei. Eu disse, gente, mas isso aqui é minha casa também, porque eu acredito no espírito associativo. É um ambiente acadêmico, assim, da ciência, que promove o ensino, a tecnologia para embasar a tomada de decisão. Eu disse, mas isso daqui é fantástico demais. Eu me lembro da primeira conversa que eu tive com a Mônica Porto, que para mim se tornou um referencial, porque ela já tinha sido presidente da associação, enfim, né? E é uma simpatia também, né? A Mônica é ótima. Hoje, uma sumidade, uma referência. Né? Enfim, então, mas eu lembro disso, sabe? E a partir disso, de 2000 para cá, eu venho colaborando permanentemente com a Associação Brasileira de Recursos Hídricos de uma forma muito atuante. Então, eu trouxe, participei da organização de simpósio Centro-Oeste, trouxe o simpósio brasileiro aqui para Campo Grande, em 2009, enfim, participei de várias diretorias, né, como diretora de eventos, diretora de regionais, como conselho fiscal, enfim, e de forma direta ou indireta, sempre envolvida com a Associação Brasileira de Recursos Hídricos. E isso nunca mais saiu do meu corpo. Eu vi, incorporou completamente, de fato. Né? E aí, precisando também entrar, né? Ou seja, precisando, assim, querendo, na verdade, atingir a minha meta de ser velhinha sabidinha, a academia, mas eu só vou conseguir ter chance de entrar na academia de forma, né, decente fazendo um doutorado. Aí fui fazer o doutoramento lá no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, e já me parecia que tinha que expandir, né, as proposições. Então, a minha tese foi em função da gestão transfronteiriça de recursos hídricos, e utilizei o case, né, de todos os dados do Rio Apa, da bacia do Rio Apa, que praticamente tem uma divisão, não, une o Brasil com o Paraguai por 500 quilômetros. Eu não gosto dessa coisa que a água divide, a água une. Sim, une claro. O Brasil com o Paraguai por aproximadamente 500 quilômetros, e foi fantástico, assim, achei muito bacana, né? Porque o meu pressuposto
Na verdade, a minha tese, ela nada mais para mim, assim, é tão óbvia e tão simples. Quando passa, a gente acha que a gente sempre acha que ficou uma vergonha. É sempre assim. Mas coisa mais, né? Coisa assim, gente, Claro, tanto mas trabalhei uma tese para comprovar, porque o pressuposto da gestão hídrica é o potencial ou efetivo conflito de recursos hídricos, né? sim, E eu tenho certeza, e eu comprovo com o case da bacia do Rio Apa, que o pressuposto é o conflito, o potencial ou efetivo conflito socioambiental. Por quê? Porque qualquer zica que der nas questões socioambientais vai dar o resultado aonde? Na água. na água. Quando a gente está doente, não faz exame de sangue, a gente está bombardeado aqui e ali, a memória toda de uma população, de uma sociedade, vai cair na água. Então, se tu tem um problema, um conflito socioambiental, vai ocorrer. Então, essa é a minha tese. Mas a sua tese vai ficar muito mais importante, porque agora com disputa de água que vai aumentar cada vez mais no mundo, você Sim, vai ver. é verdade, isso é claro. Mas Vai ser. precede, né? Ou seja, conflito socioambiental, eu acredito, creio, tenho certeza que ele precede o conflito hídrico, né? Então, e foi na bacia do Apa. E tô aí, né? Cada vez querendo e precisando aprender mais, sabe? E me dá um gosto medonho quando eu vejo assim alguém se dando, ex-aluno, sabe? Sim, é lindo, né? Realizando e se realizando, empreendendo com o que eu timidamente, porque a nossa atuação de professor também ela é tímida em É, função de todo o universo aí, né, que se tem para atuar, é muito legal. Eu disse, olha aí, ó, velhinha, já tô. Eu tenho Tá que não, não tá não, não tá eu tenho que não. ficar mais sabidinha para daí poder multiplicar mais e mais e mais. Eu aprendo o tempo todo, sabe? Sim, essa parte é legal, né? É muito legal. Então, me achei, assim, eu me sinto bem abençoada, sabe? Muito legal. Conta aí, você como atual presidente da BR Hidro, a BR Hidro, eu vou ter que falar 50 Sei, vezes para tranquilo. Eu mim, também tenho dificuldade por vezes sair a BRH. sai a Tem- BRH. Então, é. Uhum. antes da BRH, né, conta com um time de profissionais assim impressionante, né, de recursos A hídricos. O pessoal é vida, ótimo, tem é, gente para todo lado de altíssimo gabarito, né? a Conta gente para a chega. gente aí, né? O que faz a BR Hidro, né? Quem são os Uhum. associados? Conta para a gente aí, porque tem uma pessoal que não sabe, né, que está entrando na área, conta para a gente. Claro. A Associação Brasileira de Recursos Hídricos é uma associação sem fins lucrativos que congrega estudantes, professores, gestores, técnicos, enfim, todo esse povo que trabalha com a ciência da água, mas também com o ensino de tecnologias, enfim, o pessoal que tem interesse em fortalecer e promover a gestão e o planejamento hídrico do país com base na ciência. Né? Ou seja, não é assim, eu acho alguma coisa, eu acho aqui. E a Associação Brasileira de Recursos Hídricos ela foi criada em 1º de outubro de 77, né, por um grupo de engenheiros, enfim, e que, nesse decorrer da história da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, ficou intimamente ligada com toda a questão de cuidado da água no país, inicialmente de uma forma de acompanhamento das questões naturais, tipo no Nordeste tem seca, né? Enfim, das Sim, questões da ciência, mas em função praticamente dos efeitos hidrológicos. Mas de um tempo para cá, especialmente depois da Conferência Mundial do Meio Ambiente, enfim, aí houve uma necessidade de quê? De se envolver-se na construção de um sistema nacional de recursos hídricos, até porque isso é imposto na Constituição Federal de 88. Então, sim, e de lá para cá, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos tem um papel e tem um papel preponderante na política hídrica do país, né? Na verdade. aplicação dos instrumentos no processo de tomada de decisão, sempre com base na ciência, sempre com base na ciência da água. Né? Ou seja, esse é o nosso carro-chefe, embasar tomadas de decisão por meio da ciência da água. Então, a gente tem hoje o que eu particularmente chamo uma comunidade hídrica,
que tem os associados, né, que se associam e que qualquer pessoa pode se associar. E também hoje em dia a gente tem a possibilidade de seguidores, né, de simpatizantes com a nossa causa, e que a gente sempre convida para que se associem também, porque um dos desafios, não, o maior desafio da minha gestão, que agora é de 2020 e 2021, é dar sustentabilidade à associação e entender o que essa comunidade hídrica tem de interesse para que a gente possa atender. Então, entender para atender e aí, de fato, conectá-los. Conectar toda essa comunidade, os nossos associados, enfim. E esse que é o nosso maior desafio atual, sabe? Então, é isso daí. Legal. Então, é uma questão de gente que olha, entende pra caramba de água. A gente é cheio de popstar. Nossa, é muito bom, assim. São pessoas que têm uma experiência monstra, sabe? Que têm histórias e que têm uma habilidade, assim, de repassar o seu conhecimento. Então, é fantástico. Eu convido a quem tiver interesse em água nos visitar pelo site, rede social, enfim, e se associar, né? Para que a gente juntos consiga e construa, né, um país melhor com base em planejamento e gestão hídrica. Muito legal, muito legal. No que eu puder ajudar, eu divulgo, eu conheço o pessoal da BRH, BR Hidro agora, né? E recomendo muito. Aliás, a gente fez uma entrevista com a Rosiane Lopes, que ela é da ABS, né? E ela fez uma apresentação e falou da importância da gente fazer trabalho voluntário na carreira da gente, né? E o trabalho nas associações é um trabalho voluntário. Completamente voluntário. A gente não recebe salário, nada. É paixão. É paixão. Então, eu sou uma apaixonada pelo movimento associativo, sou apaixonada pela questão hídrica, né? E sou apaixonada em aprender e repassar o que a gente aprende, sabe? Ou seja, dar sustentabilidade para essa vida. É verdade. A gente acaba aprendendo, você convive com pessoas que conhecem bastante, você aprende se divertindo, não é, em associação? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma. É muito Tu bom. sabes, tu já foste presidente da ABAS, tu sabe o que é este Sim, sim, desafio? você ajudou a gente lá em Portugal, eu lembro bem, lembro bem. Agora, a ideia, quando eu digo assim, se conectar, é se conectar também entre as associações. A gente Sim, claro. a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ABS, a Rede Brasileira de Organismos de Bacias, enfim, Sim. a gente tem uma série de redes que têm pontos em comum. A minha ideia e vontade, né, e tenho trabalhado para isso, é que a gente possa se Se conectar. aproximar mais. Junto é que nem água, né? Junto a gente é mais forte. Pode contar comigo. Eu gosto muito da Contando, ideia tá e eu contando. ajudo bastante. Show de A gente, bola. tanto que a gente está sempre junto, o pessoal da a BR Hidro, eu preciso aprender isso. A Ainda vou. gente vê quem é da velha guarda e da nova guarda, porque os da velha guarda, como eu, a gente uma vida inteira chamou a BRH, né? E agora é Hidro. Isso não foi por nenhuma questão mercadológica. Mas o interessante é o seguinte: você tem um mestrado e doutorado na área de sustentabilidade e é especialista em recursos hídricos, o que a gente procura aqui, o nosso instituto chama Instituto Água Sustentável, né? Você é a cara do instituto, né? Como você acredita que podemos fazer um uso mais sustentável dos recursos hídricos no Brasil e no mundo? Com três ingredientes, três ingredientes: ciência, ética e solidariedade no exercício da cidadania. Eu acho que são os ingredientes que fazem toda a diferença para tu atuar em diferentes situações, em diferentes, enfim, no âmbito profissional, no teu dia a dia, no teu posicionamento. Enfim, são três ingredientes que eu creio que fazem toda a diferença para que, de fato, a gente tenha água para hoje e para depois, né? Quantidade e qualidade. É a ciência, o fortalecimento, a ciência te dá muita resposta para uma boa tomada de decisão sempre assertiva. Ela pode até desconstruir em determinado momento o que era uma certeza, Claro.
ela Essa é a te evolução da embasa. ciência, essa é a A evolução da questão ciência. ética é fundamental e a solidariedade enquanto cidadão é tu entender que tu precisa do outro, que a minha água é a tua água também. Então, a gente, enquanto solidário, a gente começa a se entender como cidadão e enxergar o outro indivíduo, e não só o indivíduo ser humano, mas o ser vivo, como um teu igual, né? Que utiliza a mesma água que tu utilizas. Então, são esses três ingredientes. Daí, em qualquer cara desta vida, tu pode estar utilizando esses ingredientes, vai dar certo. Eu É acredito nisso, Eu Everton. adorei a resposta, adorei a resposta. É verdade, é verdade. A gente está trabalhando nesse tema na ética da água, a gente está trabalhando bastante. Porque, tudo bem, a ética pessoal faz parte, mas também tem a ética da água. Ela tem um conteúdo de ciência, você tem que entender a água para você poder aplicar a ética da água de forma correta, né? Verdade, verdade. Da solidariedade. Então, nesse caso aí, o trabalho da BR, a BR Hidro, é excelente, porque ela une essas situações todas, né? Une. Muito legal. Conecta tudo isso, conecta tudo isso. Marco do saneamento. O que tem a ver o marco do saneamento? Mexe agora, nós estamos no momento, eu não Sim, posso deixar de claro. perguntar, né? Tem algum impacto para os recursos hídricos? Eu sei que saneamento é uma outra coisa. Sim. Eu acredito que quem viver verá, né? Então a gente vai ter que viver para ver o que de fato vai acontecer. E é claro que ele dá uma boa sacudida. É evidente que havia necessidade de ter uma regulação do saneamento, ter uma institucionalidade para que a gente garanta água e saneamento para todo mundo. Isso é o pressuposto mais evidente, mais real que a gente pode ter. No entanto, a gente também tem algumas políticas que se juntam, ou seja, a política de recursos hídricos, a política de saneamento, e que também tem a política de resíduos sólidos, e que, por sua vez, é de drenagem urbana. A gente tem muitas políticas que se institucionalizam na mesma casa, que é a Agência Nacional de Águas, né? E a gente tem muitos desafios ainda para implementar a efetiva gestão de recursos hídricos no país, o sistema como um todo, Verdade. nesse Brasil velho sem fronteiras que tem uma diversidade absurda. É um desafio maluco. É. E o órgão gestor, a Agência Nacional de Águas, que agora é a Agência Nacional de Águas e E Saneamento, saneamento? é o que puxa o carro-chefe. Então, a implementação dessas políticas vai estar muito atrelado ao poder de fogo desta institucionalidade, né? Sim. O marco do saneamento, ele traz dessa mudança institucional para a Agência Nacional de Águas, que pode ser muito boa, mas também pode ser temerária, porque o aporte de mudanças em relação à adaptação da Agência Nacional de Águas e Saneamento para abarcar essa regulação é de uma política e de um sistema imenso, politicamente muito forte Sim. e com muito dinheiro, e com muito interesse também de diferentes setores. Ou seja, assim como pode ser uma excelente oportunidade de se fortalecer a gestão hídrica do país, agregando a regulação do saneamento na mesma casa, a gente pode ter algumas fragilidades. Vai ver quem viver. É claro que a gente sempre é a vida como ela é. Então, tem o que a gente quer, porque, não é? Não tem, a gente tem o ideal, né? Tem o Claro. que, tem o que a gente quer, o que a gente tem e o que podemos, né? Ou seja, a situação e posse, o que podemos fazer. Ou seja, a gente sempre vai embasar, quer dizer, promover, né, o planejamento, a gestão hídrica com base na ciência e vai estar atento a essas questões sempre num espírito colaborativo, sabe? O espírito é colaborativo porque a ideia é que sempre dê certo. Tem que dar Sim. certo. Isso fica bom para todo mundo. Dando certo, está bom para todo mundo. Então, Mas o dar certo as precisa mudanças são grandes. Vai ter que ter muito empenho muito e vai ter que empenho, é ter isso aí. muito empenho das instituições e eu acredito que a união das associações e das instituições possa facilitar este caminho
de bons indicadores de eficiência dessa agregação de água mais saneamento em termos de regulação, né? Sem dizer os desafios da questão da dominalidade da água, ou seja, a gente tramita com águas que têm uma dominalidade da União e do Estado, e agora tu regula as questões que estão eminentemente na competência dos municípios. Tem colegiados de um lado, colegiados do outro, tem várias situações de ajustes da regulação. Enfim, tem um caminho bastante complexo, e ele não acredito que ele vai acontecer de hoje para amanhã. A gente tem um caminho longo, né? Mas eu creio que o otimismo e a boa vontade é aquela questão, a ciência, a ética e a solidariedade, e juntos, a gente junta todo mundo com este propósito, acho que dá certo, assim. Eu sou uma eterna otimista. Por vezes, assim, não. Então vamos para outro caminho. Eu também sou um otimista. Não tem deu ruim aqui, vamos para outro caminho, que eu acho que aquela postinha lá vai dar bom. Então... exatamente, sempre tem saída, sempre tem saída. É verdade. Se a gente estudar e trabalhar e fizer as coisas direitinho, sempre tem saída. Como é que você enxerga as condições para ampliar a participação do setor privado nos recursos hídricos? Porque no saneamento foi a grande discussão. E nos recursos hídricos? O setor privado, bom, ele já está no sistema, né, como usuário da água, porque os usuários da água, em qualquer segmento de usuários, a gente tem setor privado, tem setor público, tem o setor privado também. Ele já faz parte do sistema de gestão hídrica e acredito que é muito interessante a proximidade. É interessante por quê? Porque a necessidade do usuário para garantir o uso múltiplo da água vai fazer com que a gente possa avançar em tecnologias, em novas situações. Eu vejo a indústria, o reuso da água tem avançado em função das demandas da indústria, né? O bom manejo da agricultura e pecuária é em função do uso racional racional tanto da água como de energia. Eu poderia dar o exemplo de todos os segmentos de usuários que avançam com o comprometimento do setor privado. Ou seja, se a gente quer um uso múltiplo das águas, eu vejo com muito bons olhos a proximidade, né? A proximidade do setor privado de forma atuante, ética, solidária, com base na ciência. Essa da multiplaca, essa daí tudo bem, né? Não tem como errar, Não tem como errar. Então, eu vejo com bons olhos e acredito que todo mundo é legal, é bacana e é bem intencionado, até que prova o contrário. Então, eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos. Legal. Agora vamos falar... A água ainda é uma questão a ser mais estudada, sabe? Sim. Tem com uma certa temeridade em função da água ser bem público no país. A gente vai ter que mudar o arcabouço de tanta coisa que eu vejo com uma certa temeridade por fragilizar questões que já são consolidadas. Mas se vier, a gente dá conta de acertar e tudo. Eu também acho. O humano tem esse jogo. A gente tem esse jogo, a gente tem a capacidade, a gente tem limitação cada vez maior de acesso, né, a uma qualidade e quantidade de água para o que a gente quer hoje e amanhã. Mas aquela capacidade que sai do meio das nossas orelhas, do nosso cérebro, essa, cara, eu tenho certeza que é ilimitada. Então, se tem muito bacana, pensando junto, com o mesmo propósito, eu creio que a gente tem saída, sabe? Tem saída. Demora mais ou menos, de preferência sempre de forma mais efetiva, de forma mais rápida, mas eu vejo com bons olhos. Quem vem para o bem, que mal tem. Totalmente. Eu concordo com você. A gente entrevistou o José Finocchio, que é um dos grandes nomes aí da parte de gestão de empresas, né? O cara é o mago aí da gestão. E ele fala exatamente isso que você falou. Quando muita gente começa a pensar na mesma coisa, você cria uma hiperinteligência, que é mais do que um Einstein pensando, porque toda essa capacidade intelectual somada gera uma mente, sei lá, virtual, né? Uma superinteligência.
Exatamente, ele chama de hiperinteligência. É bem o que você falou, muito legal. Vamos falar do Mato Grosso do Sul. Você está aí, você adotou o Mato Grosso já faz um tempão, né? Então, eu tenho E mais conta para a tempo. gente dos recursos hídricos do Mato Grosso do Sul, como é que é usado, porque tem bastante agricultura, né? Conta para a gente aí. Então, eu tenho mais tempo de vida aqui em Mato Grosso do Sul do que na minha terra natal. Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, adoro Porto Alegre. Agora é mais violenta do que quando eu morei lá, né? Como todo problema de cidade, assim, Como qualquer cidade. qualquer cidade, né? Então, mas adoro Porto Alegre. Os meus familiares todos moram lá. Mãe, pai, irmãos, enfim. Só eu que vim me debandear para Mas cá. E o seu sotaque está lá ainda, viu? pois é, eu falo muito com sulista, com Marília do Sul. Meu filho foi estudar para lá, veio trocando você pelo tu. Pelo... Enfim, falo É. com a mãe, falo sabe, com todo mundo diariamente. O meu sogro e a minha sogra, graças a Deus, são vivos, eles moram aqui em Campo Grande. Eu sou tem 98 anos, é uma graça, Oh, que legal. estúpida, maravilhosa, enfim, minha sogra também. São do interior do Rio Grande do Sul, tem um sotaque mais forte ainda. Então, é claro que é difícil a gente, né, perder assim, as raízes, mas o meu coração já está aqui em Mato Grosso do Sul desde 87. Eu adotei aqui como minha terra de coração. Adoro Mato Grosso do Sul Sim. hoje, adoro Campo Grande. Nunca imaginei que um dia ia falar isso, porque logo no começo, quando eu vim para cá, era completamente diferente. Imagina, 87 aqui, né? 87, se tu saísse 10 horas pelado na rua, ninguém te enxergava, porque estava verdade. Eu falei assim, eu vou fazer esse teste, não é possível. Domingo, tu dorme até mais tarde. Chegava no restaurante a 1h da tarde, chegava com comida. Então, era outra realidade. Era outra realidade. Hoje não, uma cidade pujante, desenvolvida, com um Sim. potencial. Mato Grosso do Sul tem uma potencialidade de desenvolvimento que chega assim a ser escandalosa, sabe? E aí, e isso também me encantou na parte do que eu amo fazer, né? Que é a questão das políticas públicas em prol da gestão integrada de recursos hídricos. Eu penso assim, se alguém é mega milionário, cuida da sua conta bancária, por que não um estado tão rico, tão pujante, não deva cuidar dos seus recursos naturais, dos seus recursos hídricos, porque essa é a base do desenvolvimento desse estado. Né? Sem Tem dúvida. 2/3 do Pantanal está aqui no estado de Mato Grosso do Sul. É lindo, é maravilhoso, tem Lindo. uma biodiversidade fantástica. E o que seria da agricultura e da pecuária sem água, em quantidade e qualidade? O que seria bonito sem água, em qualidade, quantidade ou compondo paisagem? Então, isso também foi assim, me apaixonando, foi agregando tudo, sabe? Eu fui botando as coiseiras, os ingredientes, tudo num liquidificador e deu o bolo Sinara, sabe? Bati na batedeira, fui colocando assim. Então, hoje eu me sinto sul-mato-grossense, o pessoal estranha, porque de repente eu abro a boca e ainda tem um pouco de sotaque de sulista. Mas como assim? Do Mato, de onde você é? Do Mato Grosso do Sul. Aí aquele tu para lá, tu para cá. E, mas lá o pessoal fala porta, amor. Também fala. O interior de São Paulo, é bem. Então, porque tem muita gente que veio do interior. Bom, veio gente de tudo quanto é lugar. Até Fala dos recursos hídricos agora. Agora, dos recursos hídricos daqui, essa pujança toda até me fez pensar em todas essas minhas áreas de estudo, né? Ou seja, diretrizes para uma política estadual de recursos hídricos, como que aqui também no estado, apesar de rios de domínio da União, tipo do Rio Paraguai, da região hidrográfica do Paraguai e aqui do APA, e outros, né, que ficam ali na divisa, como que a gente cuida disso tudo? Essa complexidade desafiadora, isso me promoveu a desenvolver muita coisa bacana aqui, muita coisa bacana. Né? Então, é um estado que tem uma disponibilidade hídrica fantástica, tanto superficial quanto subterrânea. A água subterrânea aqui é fantástica. Gente, eu trago água da fazenda para tomar água aqui, porque tem um poço, né, artesiano lá, é um poço artesiano, pegou uma fenda
do basalto do Guarani, que está em cima do Guarani. Sim, sim. Então, tem água assim, super limpinha, não precisa botar cloro, nada, é maravilhoso. Então, é uma água fantástica. Eu sou uma apaixonada pelas águas do Mato Grosso do Sul, isso é bem verdade, sabe? E vivendo processos de encantamento e de, assim, vamos cuidar, né? Vamos cuidar, porque sem água a gente não tem bicho, não tem planta, não tem ambiente, não tem paisagem. Então, isso me promoveu, me incentivou a desenvolver muitos projetos, muitas questões aqui em Mato Grosso do Sul. Muito legal. Fala do programa APA para Todos aí para a gente. O APA para Todos, eu ainda não estava lá na universidade como professora. Aí saiu um edital do CNPq, do falecido CT Hidro, e eu fui lá te conhecer. Eu já conhecia muitos professores e fui lá na casinha do pessoal que eu sabia que trabalhava com educação ambiental. Eu disse, vamos promover um projeto de educação ambiental para multiplicadores do cuidado da água numa região transfronteiriça. Então, deu o pé na água, tem um livro que está aí rodando pela internet, é só colocar no Google Pé na Água, foi o que resultou com um monte junto com professores, enfim, a gente fez muitos multiplicadores, inclusive resultou nos educadores sem fronteira, que né, a educação não tem essa fronteira. Sim. Então os professores, os alunos, aqui na divisa de Mato Grosso do Sul, os municípios que estão no limite, ali na beira do APA, que une o Paraguai, chega a ter uma ordem de 60% de alunos que são paraguaios, que têm dupla certidão de nascimento. Tem certidão de nascimento aqui, tem certidão de nascimento no Paraguai. Uma coisa muito comum acontecer. E estão nas escolas públicas, enfim. Então, a gente conversando com uns, multiplicam lá também, aqui também. Então, é muito legal. Eu adoro trabalhar com a questão da educação ambiental para promover a gestão hídrica. Porque a gente tem que saber como é que cuida da água, não é? Sim. A gente que está aí na volta da ciência, no ensino, enfim, a gente sabe, mas não é todo mundo. Não é todo mundo que tem a bacia hidrográfica no seu cérebro. Todo mundo tem aquele mapa do Brasil, dos estados, dos municípios, mas essa situação de bacia hidrográfica não é concreta para muita gente. A criançada está muito bem obrigada, porque ela já está com uma outra forma de aprendizado, enfim, né? Mas precisa-se muita informação, muita comunicação de conhecimento e de envolvimento também. Porque não adianta tu ficar olhando a banda passar e não tocar instrumento nenhum, se é que esta banda precisa de ti para tocar melhor, não é? Ou seja, a gente tem que informar, olha, não adianta reclamar que é o outro não, você também tem a sua parte, né, de participação, você pode sim participar de toda a tomada de decisão dos rumos da água que passa desde a tua torneira até a que passa no torneiro do outro, ou a que está fabricando a tua roupa, teu sapato, a comida que tu come, enfim. Então, essas questões todas, eu creio que de uma forma, dependendo do público, de uma forma mais técnica, enfim, mas a gente tem também que aprender a informar, comunicar essa ciência também de uma forma mais leiga, para que todo mundo consiga nos escutar, nos entender, para a gente não ficar falando só do nosso umbigo, sabe? E eu acredito, e isso eu me embaso, assim, eu me espelho, na verdade, nesses popstars que eu falo, assim, que da BRH tem... A BRH, olha aí, eu falando da BRH. BR Hidro, tem muitos popstars, falam numa fluidez, eles falam assim, com quem quer que seja, no nível que precisar. Eu disse, gente, é muito bom aprender com esse povo. Ainda chego lá. Então, é um exercício diário, é uma questão assim que eu faço diariamente, sabe? Muito legal. A gente fez, na verdade, o projeto do Professor Água, ele é exatamente essa ideia de fazer educação ambiental, porque a gente está, assim, conversar entre técnicos que a gente já fez doutorado, não sei o quê, é uma coisa. Você pode usar jargão à vontade, né? Mas trazer a informação para o grande público é muito difícil. É muito difícil.
a gente tem um monte de informação técnica e várias dessas informações técnicas são conceitos tão essenciais que se a pessoa tivesse o conhecimento, a qualidade da água poderia melhorar como um todo, porque ela passaria a pensar, né, a água. Então, o nosso projeto é exatamente isso. Então, a gente convida pessoas igual você, que conhece muito, para as pessoas verem como é que você fez, né? Porque todo mundo aprende, ninguém nasce sabendo, né? E a gente participa para melhorar. Eu vou convidar para o pessoal acessar também, além do Pé na Água, o programa APA para Todos. O programa APA para Todos, ele tem 4 projetos de monitoramento de qualidade da água, de biodiversidade, o caminho das águas, enfim, que envolve crianças e professores e a comunidade também ali da região, né, do entorno da Bacia do APA. Começou a ficar mais fácil. Eu peguei os elementos da minha tese por lá e eu comecei a ficar muito envolvida. Então, enfim, fui fazendo conexões por lá e o programa APA para Todos é muito legal. Tem um álbum de figurinhas que vai sair agora de modo virtual, né, para as crianças brincarem de livre acesso, que as crianças participaram da construção desse álbum de figurinha. Claro que teve técnicos, os meninos da universidade fazendo foto, mas imagina o que é tu explicar para uma criança o girino, que é do tamanho de uma moeda X, e aí a criança fala assim, mas por que o pai dele é maior do que ele, menor do que ele, sabe? Então, umas coisas assim muito... E aí, assim, e sai aí criando tuas figurinhas, né? Eles mesmos procurando, que hoje a criançada sabe mexer em celular, enfim. Foi rico demais, assim. Eu aprendi muito, tanto da história como dessa questão, assim, da educação com as crianças e o tanto que as crianças te devolvem de sabedoria. Fantástico, sabe? Fantástico. Não é uma questão só de ensinar, né? Não é só de ensinar, é de compartilhar juntos experiências. A gente dá umas bugadas aí, bota pé na água, programa APA para Todos vai aparecer. Agora está para sair esse álbum de figurinha sobre a biodiversidade, porque sem planta, sem bicho, não, sem água não tem planta, não tem bicho, não tem paisagem. Então tem um álbum de figurinhas e tem um livro também que está fantástico, que é sobre a palavra ilustrada, que vai ter de tudo mais um pouco, porque a internet tem o tamanho que a gente quer, né? Então a gente vai ter um livro maravilhoso, vai estar saindo por ainda esse ano. Bom, se a gente puder ajudar a distribuir, você já sabe, né? Pode contar. Vou mandar para ti, tu coloca nos teus canais aí. Legal, legal. Vai ser um prazer. Trabalho bom a gente tem que divulgar. Sinara, a conversa ótima, mas o nosso tempo tá acabando. Você não quer fazer um... Estou adorando bater papo. Eu estou gostando, estou me divertindo muito. Você não pode fazer para a gente as suas considerações finais, por favor? Pode falar um pouco do professor Água para ajudar a gente, que você é um talento. Eu assisti já algumas das tuas entrevistas, conversas do professor Água, achei muito bacana. Eu te parabenizo pelo teu empreendedorismo, pelas tuas ideias, que sempre são brilhantes, entendeu? Então, é um cara muito atuante, sabe? E um baita parceiro. E um baita parceiro, sabe? Então, eu espero e eu acredito que isso vai acontecer, que tu vais ter muito mais sucesso do que tu já teve até agora nessa tua vida. Tu está sempre, sabe, tendo várias situações. Eu convido a todos para ficarem acessando o Professor Água. Eu mesma já andava acessando para ver, eu acho muito legal, né? A hora também que tu quiser que a gente coloque alguma coisa na nossa news, na nossa página, dá o toque da associação. Eu agradeço acho que muito. essa parceria é bacana, sabe? A gente tem agora canal em toda a rede social, Telegram, o site, a gente está tentando se organizar com essas mídias, tanto que ainda tem muita coisa para arrumar, inclusive o meu currículo. É verdade. Você é presidente, hein? Você tem autoridade agora para arrumar. Olha, presidente de uma associação, ele lidera uma série de questões e é uma responsabilidade absurda, apesar do grande privilégio que eu estou tendo, mas ele não manda muita coisa, não. Eu já fui presidente, eu sei bem como é que funciona. Quase que nem ser presidente do Brasil. Está ali na berlinda, é o teu CPF que assina pela associação. No entanto, pelo que a gente não faz nada sozinho, a gente tem que estar assim, sim.
harmonizar uma série de interesses. E é que nem eu te falei, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que é a comunidade hídrica, que é para a gente poder atender. Então, isso tem sido desafiador, não é mole, não. Então, eu convido também a todo mundo a acessar o nosso site, as mídias sociais, enfim, e colaborar, né, com esse processo todo de planejamento e gestão de recursos hídricos por meio das nossas atividades. Eu vou avisar que neste ano a gente vai ter 5 eventos, que agora vão ser todos virtuais por conta da pandemia. Então, vai acontecer o Encontro Nacional de Águas Urbanas, o Simpósio de Revitalização dos Rios Urbanos, a gente vai ter o Encontro de Engenharia de Sedimentos, o Encontro Nacional de Desastres e o Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. É claro que no começo do ano esses eventos iam acontecer de forma presencial em diferentes locais. Com a pandemia, é claro que a gente não ia jogar por terra todos os esforços de todos os especialistas, todos os esforços e envolvimento dos profissionais que fazem parte da Associação Brasileira de Recursos Hídricos e que empenham todo o seu conhecimento, toda a sua energia para divulgar, né, esses conhecimentos e informações por meio desses eventos. Então, vai ser virtual. E a gente ainda continua sempre com a Revista Brasileira de Recursos Hídricos e com a REGA, que é a revista de gestão de recursos hídricos da América Latina, que é a REGA. Então, a gente tem 2 revistas. Dando uma olhada lá no site, Vamos deixar o site anotado aí, pessoal, vocês podem olhar. É www.abrhidro.org.br. Tem as salas de conversa também que a gente está tendo, que tem acontecido, são umas salas de conversa muito legal. Eu assisti a última, muito legal. As não são compridas, elas têm 1 hora para pontuar diferentes assuntos, enfim, né, com os nossos popstar também, com pessoas recomendo, foi muito legal. Eu recomendo, ficou muito legal. Eu gostei muito. E Everton, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço, é um prazer sempre falar com você. Tchau, obrigado, viu, Sinara? Tchau.